Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos falar de funções de duas variáveis. A gente vai falar um pouco do domínio, vai falar de curvas de nível, vai fazer esse exemplo ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Depois a gente vai entrar um pouco em topologia, falar de conjuntos abertos e conjuntos fechados. Por final, a gente vai fazer um exercício, calcular o domínio dessa função, raiz de x menos 1 dividido por x mais 1. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o download do material de apoio. Se vocês gostarem do vídeo, se inscreva no canal, dá um like. E se tiver alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Abraços e bons estudos. Bom dia, pessoal. Tudo bem contigo? Dúvidas? Acho que eu vou começar a falar de alguns exemplos. Aqui tem a função f de x e y igual a x ao quadrado, que seria como eu pegasse uma parábola e deslocasse ela. Aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado. O que é? Seria eu pegar o x ao quadrado e rotacionar ele em torno do eixo z. Pego o eixo z e rotaciono. Aí conforme rotaciona, dá essa superfície. Uma outra figura interessante é a sela, que parece a sela do cavalo. Aqui as pessoas põem as duas pernas e na frente e atrás é mais alto. Tem a equação z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Vou pegar f de x e y igual a x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Aí já mudou um pouco. Já ficou parecido com x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que deu uma esticada. Aqui também eu coloquei x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Também deu. Só que agora quando eu corto ela aqui horizontalmente, vai dar hipérboles. Eu poderia pegar o plano z igual a 2. Tá vendo? Olha lá no z igual a 2. Dá uma hipérbole. Não, uma hipérbole não, uma elipse. Se eu pegar z igual a 4, dá uma elipse maior.
Se eu pegar z igual a 1, dá uma menor, tá vendo? Então tem igual a 1, 2 aumenta, 4 aumenta. Se eu pegar lá e cortar na altura z igual a 1, dá essa elipse. Aí tem um conceito que é a curva de nível. Deixa eu pegar aqui na apostila. Aí onde eu disponibilizei para vocês essa outra apostila. É do mesmo autor que a gente estava seguindo, só que agora com funções de duas variáveis. Aí o que ele define a curva de nível? É todos os pontos do domínio, tal que a f nesses pontos vale uma constante c. Aí ele pega um exemplo, z igual a x ao quadrado menos mais y, não, x. Peraí. Eu vou pegar esse exemplo aqui, que foi um dos primeiros que a gente viu. Vocês estão conseguindo ler, pessoal? Ou não? Sim, Eduardo. Se eu pegar f de x, y, x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu voltar aqui para o GeoGebra, aqui está o GeoGebra. É o gráfico de x ao quadrado menos y ao quadrado. Se eu pegar z igual a 1, o que vai ser a interseção? A interseção não vai ser uma hipérbole? Estão vendo? Se eu pegar z igual a 2, vai ser uma hipérbole já um pouco mais aberta. Aí, ó. Mais fechadinha e mais aberta. Poderia pegar z igual a menos 1. Se eu pegar z igual a menos 1, vai estar lá embaixo. Aqui é o plano xy, vai estar embaixo. Vai ser uma hipérbole, só que o contrário. Certo? Então, para cada z, eu pego f de xy, cadê? Mas eu pego f de xy e faço igual a c. Fazendo z igual a c, então a gente vai ter x ao quadrado menos y ao quadrado vai ser igual a c. Se o c for menor do que zero, vai ser hipérboles que interceptam o eixo x. Se eu pegar x ao quadrado menos y ao quadrado
igual a menos 1. Vai dar hipérbole que intercepta o eixo y. Se eu fizer x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 4. Vai ser outra hipérbole mais afastada da origem. Se eu pegar x ao quadrado menos y ao quadrado igual a menos 9. Passa no... Então, aqui é o c igual a 1, c igual a 4 e c igual a 9. Vou colocar o nome. Na verdade é o c menos 1. O outro é o c menos 2. Deixa eu trocar de cor aqui. Essa de azul é c menos 2. E essa de vermelho é o c menos 3. O que significa? Significa que nessa hipérbole o gráfico está na altura menos 1. Nessa hipérbole o gráfico está na altura menos 2. Nessa hipérbole, dos dois lados, né, o gráfico está na altura c menos 3. Agora eu vou pegar as hipérboles quando o c é positivo. Vou pegar primeiro c igual a 0. Se eu pegar c igual a 0, fica x ao quadrado mais menos y ao quadrado igual a 0. Eu posso escrever x ao quadrado igual a y ao quadrado. Então, o x vai ser mais ou menos o y. Então, de verde é o c0. Vou pegar agora x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Vai dar uma hipérbole igual a c menos 1, só que deitada. Ela vai interceptar o eixo x. Essa vai ser a curva de nível C1. Poderia fazer x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4. Essa é a C4. E C4. Certo? Se eu quiser mais uma ainda, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 9. É a curva de nível C9. Então, aqui está na altura
de verde claro está na altura 0, aqui no verde escuro está na altura 1, de azul escuro na altura 4 e essa de preto na altura 9. Do outro lado, essa de preto na altura -1, a azul na altura -2 e a de vermelho na altura -3. Voltando para a apostila, mais ou menos o gráfico que a gente tinha feito, só que aqui está um pouco, uma escala um pouco menor. Então dá para ver mais que é uma cela, igual a de cavalo. Vamos para o próximo exemplo. Se eu pegar z, é meu x ao quadrado mais... Não, x mais y ao quadrado. O domínio da função vai ser o R todo. Para cada c. Se eu fizer z igual a c, vai ficar c igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso isolar o y ao quadrado, fica c menos x. Então, x seria o quê? Meu x seria c menos y ao quadrado. O que é isso? Não é uma parábola? Só que é uma parábola, em vez de ser uma parábola igual a x ao quadrado, é uma parábola igual a menos y ao quadrado. Vai ser esse tipo de parábola. Para cada c que eu pegar, vai ter uma parábola diferente. E aqui tem um gráfico. Aqui a função não era x mais y ao quadrado? Se eu pegar aqui, seria x, a reta x, quando eu pego y igual a 0. E quando eu pego um plano aqui, fica uma parábola do tipo x ao quadrado. Então, eu estou pegando essa parábola e transladando ela na reta x, z igual a x mais 0. Se eu pegar x mais y ao quadrado igual a 1. Aqui de verde vai ser minha curva de nível C1. Se eu pegar x mais y ao quadrado igual a 2, vai ser outra parábola. Vai ser a curva de nível C2. Se eu pegar x mais y ao quadrado igual a menos 1, eu vou ter minha curva de nível C menos 1. Certo? Então, conforme o C for positivo, o vértice da parábola vai vindo para a direita. Conforme for sendo negativo, vai vindo para a esquerda. Aqui eu vou pegar z igual a x mais y ao quadrado, que é exatamente aquele gráfico que a gente tem na apostila. Se eu pegar a função f de x, y igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado, se eu colocar um c aqui, c
igual a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso aplicar o e dos dois lados. Deixa eu escrever aqui que eu acho que fica melhor. Se eu fizer z igual a c, vai fazer c igual a k. Z igual a k, eu vou ter a curva CK. O que eu vou ter? ln de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Eu aplico e dos dois lados, fica e elevado a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a e elevado a k. E elevado a ln fica a função identidade, então fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a e elevado a k. Então, para cada k, eu vou ter um círculo. Qual que é o raio do círculo? Quem que é e elevado a k? Eu posso escrever e elevado a k sobre 2 vezes 2. Então, fica e elevado a k sobre 2 ao quadrado. O que é isso? É um círculo de raio e elevado a k sobre 2 centrado na origem. Certo? Por isso que para cada z eu tenho um círculo centrado na origem, raio e elevado a c sobre 2. Quando c tender a menos infinito, esse elevado a c sobre 2 vai tender a zero. Então, lá na curva lá embaixo, menos infinito, o raio vai para zero. E quando o c for lá para o infinito, o meu raio também vai tender para o infinito. Então, aqui eu tenho as curvas de níveis para vários c's. E aqui um gráfico. Então, aqui ela vai descendo até lá para baixo. Aqui para no gráfico, mas ele vai até lá embaixo. E conforme aqui vai crescendo, vai abrindo mais, cada vez mais alto. Tudo bem? Se eu pegar a função z igual a seno de x, agora não tem y. O domínio vai ser tudo R2. Aí vai ser uma função assim. Aqui vai ser uma função seno. E aqui vai estar paralelo ao plano XY. Embora aqui está meio deitado, mas é sempre igual. No exemplo 6, eu tenho um plano x menos y mais z e agora eu tenho uma função de 3 variáveis. F de x é x menos y mais z mais 2. Para cada c, em vez de eu ter um desenho no R2, eu vou ter uma superfície no R3. Então, aqui está, para cada c, eu tenho um plano diferente. Aqui é a mesma coisa, para cada c vai dar uma superfície.
E assim vai. Avançando um pouco mais, a gente vai para o capítulo 3. Ele fala de bola aberta. Esse módulo de x menos x0 é o comprimento do x menos x0. Então, x menos x0 é menor do que r. O que significa isso? É todos os pontos x que estão a uma distância no máximo r do ponto x0. Então, aqui eu tenho no centro o ponto x0 e y0. Eu pego um raio r, faço uma bola. Todo mundo que está dentro da bola. Aqui a circunferência eu tiro, fica a bola aberta. Então aqui eu tenho a bola aberta de centro x0 e raio r. Posso usar essa notação. Bola de centro x0 e raio r. Eu poderia estender isso para o R3. Então todos os pontos que estão numa distância r do ponto x0, y0, z0. Daria uma bola aberta. Aí ele define bola aberta, define o conjunto aberto. E que é um conjunto aberto? Significa que qualquer ponto que eu pego, existe uma bola aberta que está inteiramente dentro do conjunto. Se eu pegar um ponto só, qualquer bola aberta, se eu pegar um conjunto que só tem um ponto x, que seria, sei lá, na verdade um ponto x0, y0, contido no R2. Se eu pegar aqui um ponto x0, y0, por menor que seja uma bola que eu pegar, vai estar fora do conjunto, não vai? Essa bola vai ter um ponto aqui, um ponto x1, y1 de vermelho, que está num conjunto. Então, esse ponto, um conjunto formado por um ponto, não é aberto, porque qualquer bola que eu pegar vai ter um ponto dessa bola que não está no conjunto. Aqui o exemplo 2, pegar uma reta no R2. Vamos desenhar isto. x,0 tal que x pertence aos reais. Aqui, se eu pegar um ponto x0, y0, por menor que seja uma bola que eu pegar, estão vendo que tem pontos aqui, ó, vai ter um monte de ponto fora da reta. Qualquer bola, eu tenho um ponto que fica fora da reta. Por isso que esse conjunto x,0, que é uma reta, deixa eu até escrever aqui, contido no R2, não é um conjunto aberto. Qualquer bola aberta que eu pegar em x0, y0, eu vou achar pontos fora dessa reta.
Se eu pegar agora um intervalo AB aberto, cartesiano com intervalo CD, contido no R2. Qualquer pontinho que eu pegar, eu consigo uma bola que está inteiramente contida dentro desse retângulo aberto. Aqui ele faz até as contas, pega o mínimo, uma bola com esse raio. Aqui no exemplo 4 tem uma generalização, a gente fez a reta no R2. Se eu pegar o R2 contido no R3 também não vai ser aberto. E aqui um exemplo importante é que uma bola aberta também é um conjunto aberto. Alguma dúvida? Aí vem a definição de conjunto de fronteira. Se a gente pegar o Brasil, o que é a fronteira do Brasil? Não é quem está na divisa? De um lado você está dentro do Brasil, você atravessou a fronteira, você está fora do Brasil. Aí é mais ou menos essa a definição de fronteira. Um ponto, eu pego um conjunto aberto. Aqui acho mais fácil. Eu tenho o conjunto A e azul é a fronteira. Qualquer ponto que eu pegar aqui e qualquer bola aberta que eu pegar, vai ter pontos fora do conjunto e pontos dentro do conjunto. Essa é a ideia de fronteira. Qualquer ponto na fronteira, qualquer bola que eu pegar, por menor que seja, tem que ter pontos fora do conjunto e ponto dentro do conjunto. Aqui ele define por esse delta. Esse D torto, sei lá, é a notação de fronteira de A. Um conjunto vai ser aberto se ele não interceptar a fronteira. Então, a interseção com a fronteira for o conjunto vazio. Se eu pegar uma bola aberta, A é uma bola aberta de raio R, a fronteira vai ser o círculo de raio R. Se eu pegar esse exemplo 2, eu pego no R2 todos os pontos que x é maior do que zero. Aqui eu tenho o plano x, y, x maior do que zero. Quem que seria x maior que zero? Aqui eu pegaria o x igual a zero. Ele não faz parte do conjunto. Toda essa parte de cá seria o conjunto x maior do que zero. Se eu for calcular a fronteira do A, vai ser quem? Vai ser o x igual a zero. Na verdade, é o xy ou 0,y, y pertence aos reais. Essa é a fronteira do A. Qualquer ponto que eu pegar, se eu pegar um ponto aqui, qualquer bolinha que eu pegar,
vai ter pontos dentro do conjunto e pontos fora do conjunto. Aí vem o conceito de conjunto fechado. À primeira vista é um pouco não intuitivo. O que a gente pensa? O que é um conjunto fechado? Um conjunto fechado é um conjunto que não é aberto. Não, não é isso. Existem conjuntos que são abertos e fechados. Um conjunto vai ser fechado aqui quando a fronteira tiver dentro do conjunto. A fronteira do conjunto está dentro do conjunto. Tem uma outra definição que fala que um conjunto é fechado se o complementar dele for aberto. Opa, esqueci de trocar a tela, né? Aqui um conjunto é fechado se a fronteira estiver contida inteiramente dentro do conjunto. Uma definição alternativa seria: A é fechado se o complementar de A for aberto. Se eu pegar lá, voltar na apostila, se eu pegar o R2 dentro do R2, ele vai ser um conjunto fechado. E lembrando da definição de aberto, ele também vai ser um conjunto aberto. Então, se eu pegar o R2, ele é um conjunto aberto e fechado ao mesmo tempo. Se eu pegar aqui uma bola aberta, isso aqui significa uma bola aberta, ela não contém o fecho. O fecho seria o círculo. A bola aberta não contém o círculo, então a bola aberta não é um conjunto fechado. Aqui, se eu pegar uma bola fechada, a fronteira vai ser a casca esférica, vai ser um conjunto fechado. Se eu pegar o intervalo fechado AB, cartesiano CD, dentro do R2, quem que vai ser a fronteira? A fronteira vai ser o retângulo de lado AB, indo do A até o B, do C até o D, vai ser o retângulo. A fronteira vai ser o retângulo, mas quer dizer, vai ser a borda do retângulo. Mas o retângulo contém essa borda. Então, o retângulo é um conjunto fechado. Aqui a gente viu praticamente o capítulo 8 inteiro, a gente falou bastante coisas. Esse aqui a gente não falou, mas o resto a gente falou. Curvas de nível, introdução, esboço de gráficos, a sela do cavalo. Falou de funções de duas variáveis, falou da topologia. E agora a gente iria entrar em limites. Eu acho que não sei. Talvez seja muita coisa para uma aula só. Vocês querem pegar, a gente faz uns exercícios. Ou a gente já começa limites?
Acho mais fácil a gente pegar exercício. Vou pegar esse 4a. F de x, y é a raiz de x menos y sobre x mais y. Quem que é o domínio? O domínio é todo x e y, que essa expressão faz sentido. Para uma raiz quadrada fazer sentido, o que tem que ter? O que está dentro da raiz tem que ser positivo. Então, tem que ter x menos y sobre x mais y. Tem que ser maior do que 0. Eu também tenho que ter que o x, o denominador não pode ser 0. X mais y tem que ser diferente de 0. Eu vou ter que dividir em dois casos. Vou pegar quando x é maior que menos y. X é maior do que menos y, a mesma coisa que x é mais y é maior que 0. Então, o denominador é maior do que 0. Se o denominador é maior do que 0, espera lá. Não, essa tem que usar outra técnica. Essa técnica não vai dar muito certo, não. Então, eu tenho x menos y é maior do que 0, se e somente se o x for maior do que y. Eu tenho x mais y maior do que 0, se e somente se o x for maior do que menos y. Vou supor aqui que meu y é maior do que 0. Se o y é maior do que 0, eu tenho o menos y aqui e o y aqui. Posso pegar mais duas retas aqui. Então, uma eu vou colocar o x menos y e a outra x mais y. Quando x, aqui na reta é o eixo x, quando x é menor que menos y, x menos y, o x é negativo e y é negativo, está negativo. Quando x é maior do que menos y, então isso aqui fica positivo. X mais y. Quando x é menor que menos y, fica negativo. Espera lá. X. Aqui é negativo, né? Quando x é menor do que y, x menos y é negativo. Quando x é maior que menos y, esse é maior que esse, então aqui é positivo e aqui é positivo. Se eu fazer uma regra do sinal aqui, eu vou ter o x menos y sobre x mais y. Então, aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo, menos com menos mais, menos com mais menos, mais com mais mais. Eu poderia trocar o y positivo e colocar o módulo aqui.
Não, mas não ia dar certo. Vamos fazer a mesma coisa para y menor do que zero. Então, aqui eu vou ter o x menos y, x mais y e o quociente. X menos y sobre x mais y. Aqui eu vou ter o y e aqui eu vou ter o menos y. Aqui eu vou ter o x. Quando o x é maior do que o y, esse y aqui é negativo. Menos y é positivo. Deixa eu pensar aqui. X maior do que y implica que x menos y é maior do que zero. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. O outro seria x mais y é maior do que zero quando? Quando x for maior do que menos y. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Aqui vai dar menos, mais e menos. Se eu olhar aqui, deu mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui deu positivo, negativo, positivo, só trocou o intervalo. O que eu posso ver? Menos y. Menos y. Y é positivo, eu posso pensar aqui em menos módulo de y e módulo de y. Aqui o y é negativo. Então, o módulo de y é positivo, menos o módulo fica o y. O y é negativo, menos y é positivo. Então, módulo de y igual aqui. Então, posso falar o que acontece quando o x é menor do que menos módulo de y, minha fração vai ser positiva. X menos y sobre x mais y é maior do que zero. Isso é maior do que zero. Se o x estiver entre menos módulo de y e módulo de y, essa fração vai ser negativa. E por último, quando x for maior do que o módulo de y, deixa eu jogar uma linha para baixo, o meu x menos y sobre x mais y vai ser maior do que zero. Que é y. O que eu tinha? Eu tinha a raiz dessa fração, não era lá em cima? Então, eu preciso que essa fração seja positiva. Aonde que a fração é positiva? Vamos escrever. Então, temos que o domínio de f é domínio de f
é todo x e y que pertence ao R2, tal que módulo de x é menor que menos módulo de y, ou módulo de x é maior do que o módulo de y. Vamos tentar desenhar isto. Esse é meu x, esse é meu y. X igual a módulo de y. X igual a módulo de y. É assim. É assim. Então, esse é o x. X igual a módulo de y. Vou colocar aqui. X igual a módulo de menos y. Então, aqui o x é sempre negativo. X igual a menos módulo de y. O meu x é menor do que o módulo de y, o meu x é maior do que o módulo de y. Então, eu vou ter, deixa eu pegar aqui, azul. X menor que menos módulo de y, então o x está para cá. Ou x é maior do que o módulo de y. Acho que foi um exercício bem feio, mas deu para fazer. Quem que era minha f? Minha f de x e y era quem? X... x menos y sobre x mais y. Aqui, se eu pegar o ponto, seria o quê? Menos 1,0. Menos 1,0. Se eu pegar menos 1, 0, fica menos 1 sobre menos 1. Então dá 1. Funciona. Se eu pegar o ponto 1,0, aqui dá 1 sobre 1, dá positivo. Se eu pegar o ponto 0,1, fica menos 1 sobre 1, dá negativo. Não funciona. E se eu pegar o ponto 0, menos 1, vai ficar 1 sobre menos 1. Então dá menos 1, também não está definido. Então, aparentemente, está certo a resolução. Eu joguei no Wolfram Alpha, deu também que o domínio do f é quem? É quando x ao quadrado é maior do que o y ao quadrado. Que é a mesma coisa que está aqui. O x tem que ser maior do que o y em módulo. Tá bom por hoje, pessoal?
Alguma dúvida? Eu achei meio complicadinho, mas depois eu assisti a videoaula, dá para compreender. É que aqui Acho que é tá bom por um hoje também. exercício bem chato mesmo. É, Que você tem que ficar analisando o sinal, quando eu posso trocar, quando não posso. Aí dá essas coisas. tá certo. Muito obrigado. De nada. Talvez se tivesse suposto que x mais y era maior que zero e resolvesse, daria alguma coisa mais fácil, não sei. Aí eu vou colocar para vocês, que é para vocês estudarem para a próxima semana. Então hoje a gente fez um pouco de domínio, um pouco de conjunto aberto, conjunto fechado, curva de nível e gráfico. Acho que eu vou pegar um pouco de aberto e fechado e curvas de níveis para avaliação. Curvas de nível, esboço de gráficos e conjuntos abertos, fechados e fronteira. Curvas de nível, esboço de gráficos, conjunto abertos, fechados e fronteira. Tranquilo? Então, alguma Tranquilo. dúvida? Por hoje é isso, pessoal. Abraços e até a semana que vem. Obrigado. Bom resto de quinta-feira para vocês todos. Obrigado. Para vocês também. Valeu, Eduardo. Até mais. Até mais.